quarto ano, vamos para a aula 1 de português da semana. Vamos fazer das páginas 225 até a 228. E é entendimento do texto. A gente leu na última aula o texto Cartilha Educativa lá. Saiba tudo sobre o trabalho infantil. E aí tem lá o trabalho é proibido até que se complete 16 anos de idade. Tem uma cartilha falando sobre isso, ok? Aí agora vai ser o entendimento desse texto. Primeiro tem lá, circule o título, na capa, circule o título dessa cartilha. B, pelo título, do que trata o texto da cartilha? O que você entendeu do título? 2, na capa ainda, há um balão que fala acima da cabeça do menino. O que está escrito nesse balão? E o que significa a palavra exploração? Nesse caso aí, o que significa essa palavra exploração? C, você sabe o que significa o termo mão de obra? Explique, né? Mão de obra, a gente já ouviu falar bastante de mão de obra escrava. Agora estamos falando aí também, está citando esse termo mão de obra. O que significa o termo mão de obra para você? 3, de acordo com a página 5 da cartilha, a partir de que idade uma pessoa pode começar a trabalhar e como deve ser esse trabalho? Tem tudo lá. 4, no trecho, o trabalho não pode ser noturno, perigoso, insalubre, penoso. A palavra destacada pode ser substituída pela seguinte expressão: insalubre, que faz bem para a saúde, que não é bom para a saúde, mas que é facilmente curável. Não faz ideia? Dá uma olhadinha no dicionário. 5. Marque a alternativa correta sobre o objetivo do texto. Qual é o objetivo de um texto desse? Proibir que adolescentes trabalhem ou esclarecer o que é o trabalho infantil para acabar com ele, para poder combatê-lo? Aí tem lá o quadrinho. Os objetivos das cartilhas educativas são de instruir o leitor e difundir conhecimento, aumentar o conhecimento, colocar conhecimento, espalhar conhecimento sobre determinado assunto. A linguagem é objetiva, é direta, com parágrafos mais curtos para facilitar a leitura e a compreensão da mensagem. Além disso, emprega imagens e diversos recursos visuais. Segundo a cartilha educativa, o que as crianças podem fazer? 7. Quando as tarefas do lar realizadas por uma criança se tornam uma forma de exploração, né, que ajudar em casa, eu mesmo sempre falo para vocês, né? Tem que ajudar em casa, arrumar sua própria cama, tirar a mesa do jantar, ajudar a mãe a colocar a mesa para almoço, enfim, pequenas tarefas devem ser feitas em casa. Agora, quando que essas tarefas viram exploração? 8. Marque as afirmativas corretas sobre o texto da cartilha. O texto informa a idade com que uma pessoa pode começar a trabalhar. A criança que trabalha fora de casa não precisa frequentar a escola. O texto explica o que é um aprendiz e a que condições ele não pode ser exposto. No enunciado do exercício está escrito: marque as afirmativas. Então é mais de uma, tá bom? 9. 9 e 10 é resposta oral, tá? Em sua opinião, é correto que crianças executem trabalhos de adultos? Por quê? E que atividades são importantes para crianças e jovens até 16 anos? Os exercícios 9 e 10 a gente vai falar no Zoom. Pronomes e organização de texto.
Aí tem aí falando sobre ainda o textinho. Algumas palavras são usadas para deixar o texto mais organizado. No exemplo, o trabalho infantil é proibido, pois ele pode prejudicar o desenvolvimento da criança. A palavra ele foi usada para evitar a repetição de trabalho infantil. Você vai ficar, o trabalho infantil é proibido, pois o trabalho infantil pode prejudicar. Entenderam? Isso é um pronome. É o que a gente vai ver agora. Releia o trecho a seguir. Mas nenhum adulto tem o direito de usar em seu benefício, nem no de sua família, qualquer vantagem que se possa ganhar com o trabalho infantil. Como as palavras destacadas podem ser classificadas? Artigo, o, a, os, as, pronomes possessivos, pronomes falando de si próprio, impondo, mandando, ou substantivo. Está falando dessa, são pessoas de quem a gente está se falando ou de algo de que a gente está se pronunciando. B. Os vocábulos benéfico e família estão relacionados a que palavra? Quando eu leio lá no textinho, nesse trecho, as palavras benéfico e família estão relacionadas a adulto, direito ou nenhum. E C, as palavras seu, sua foram usadas para deixar o texto mais interessante, retomar palavras ditas anteriormente ou esclarecer uma informação. Lembrem-se que a gente está em pronome. É aquele que se coloca para não ficar repetitiva a mesma palavra num texto ou numa frase ou em um trecho, tá? E o seu e o sua, presta atenção, é de ordem, é seu, sua, né? A gente já citou aí anteriormente que tipo de pronome eles são. Os pronomes ajudam a evitar repetições, a tornar o texto mais organizado e a deixar mais clara a mensagem que se pretende transmitir. Tenho lá, releia mais um trecho retirado do texto 1. Aí tem o trechinho. Ao dizer seu tempo, a quem o autor está se referindo? B. A palavra nesse evita a repetição de quais outras? Quais palavras nesse está substituindo? 3. Reescreva as frases evitando a repetição de palavras. Para isso, utilize os pronomes do quadro e faça as modificações necessárias. Tenho lá. Toda vez que uma criança é forçada a trabalhar, a criança perde parte de sua infância. Pode falar uma vez, né? Toda vez que uma criança é forçada a trabalhar, a gente pode colocar essa perde, ela perde, tá? Já tem aí mostrando que eu vou pegar a canetinha. Já tem aí mostrando que a gente vai usar 2 vezes o pronome ela, tá? Então, tenho que substituir. Quando a palavra se repete, uma delas eu vou substituir pela do quadrinho, entenderam? Na próxima, o trabalho infantil prejudica o crescimento de uma criança, pois o trabalho infantil é uma atividade que exige muita força. Tô lá, trabalho infantil. Opa! Para não repetir de novo, trabalho infantil, eu posso colocar, pois essa atividade, será que combina? Ou ela é uma atividade que exige muita força, tá? E no outro, criança não pode trabalhar, diz a lei. A lei é bem clara nesse sentido. Diz a lei, a lei. Criança pode trabalhar, diz a lei. Ela é bem clara nesse sentido ou essa é bem clara nesse sentido? Tá fácil, né?
É só prestar atenção se faz sentido a frase inteira. Por hoje é só, amanhã a gente continua com a aulinha 2 de português, tá bom? Beijo!